Bom, pessoal, então eu vou começar aqui a apresentação. Aqui eles pediram para eu me apresentar. Na apresentação já tem aqui uma parte que eu falo um pouquinho sobre mim. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, queria agradecer o convite da Cristiane, tá? Para fazer esse bate-papo com vocês. É um bate-papo, uma conversa, né? Trazer esse assunto aí de planejamento energético. No meu caso, eu costumo acompanhar esse assunto de perto por conta da minha área de atuação, né? Mas eu resolvi trazer também para vocês alguns resultados e algumas informações do setor também de petróleo e derivados, tá? Eu acho interessante para vocês terem uma noção de como a gente vai estar daqui a 10 e daqui a 30 anos no setor energético. Então, não sei se vocês já estão vendo aí a apresentação. Acredito que sim. Bom, meu nome é Ellen, tá? Eu sou engenheira eletricista. Eu trabalho hoje na Transmissora Aliança de Energia. Sou especialista de transmissão na área de gestão de ativos da empresa hoje. Tá? A Taesa é uma empresa puramente de transmissão, ou seja, ela não atua nos demais segmentos do setor elétrico, né? Geração, distribuição e outros setores. Tá? Então, ela é puramente de transmissão. E por conta, eu tenho formação técnica também, né, do curso técnico de eletrotécnica. Eu me formei no Cefet em 98. Depois eu fiz a graduação com ênfase em eletrotécnica, né, engenharia elétrica, também no Cefet. E em 2012 eu terminei uma pós-graduação lato sensu em sistemas elétricos de potência lá na Unifei, em Minas Gerais, tá? Então, toda a minha formação acadêmica e a minha experiência é na área de engenharia elétrica, tá? Eu não tenho experiência na área de petróleo e gás, nem nada disso, mas eu acho que eu posso falar um pouquinho para vocês por conta da minha experiência. Eu trabalhei por 12 anos no Operador Nacional. Não foi na área de planejamento de curto prazo, que eles têm lá, né? Foi na área de operação do sistema de contratos de transmissão, mas, de qualquer forma, eu era forçada também a entender um pouco como funciona e acompanhar, principalmente aí, os resultados dos estudos e das pesquisas que são feitas nessa área, tá? Também tive uma breve passagem pela Neoenergia, como engenheira de OIM, e estou há 9 anos aí na Taesa. Já passei pelas áreas de operação e agora estou na área de gestão de ativos, tá? Então, eu não tenho formação de docente, né? Eu vim aqui para fazer uma conversa com vocês, mas eu espero que vocês consigam aproveitar aí, né? A ideia é dar um panorama geral de como é feito o planejamento energético, né? Quais são as premissas, os conceitos, e também trazer um pouco dos resultados, tanto do médio prazo, né, que é num horizonte de 10 anos, quanto no longo prazo, que é um horizonte aí de 30 anos, para vocês terem ideia de como a gente vai estar daqui a um tempo, tá? O conteúdo da apresentação está dividido em 5 partes. A primeira parte eu vou dar uma ideia para vocês de como está dividido institucionalmente o setor de energia. Tá? Depois a gente vai entrar no planejamento estratégico, né? Quais são os conceitos, as premissas, como são feitos os estudos, o que é levado em consideração. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz energética atual, como que a gente está hoje em termos de matriz. Vamos falar também sobre as perspectivas futuras de atendimento à demanda, né, de energia, e alguns desafios aí que a gente conseguiu identificar e conclusões a respeito dos estudos que foram feitos, tá? Começando aí pela divisão institucional do setor de energia, essa figura aí é uma figura que ela é mais focada para o setor de energia elétrica, mas como existem entidades que são comuns, né, para todos os setores de energia, eu trouxe para mostrar para vocês mais ou menos qual o papel de cada instituição, né, na questão dos estudos e do planejamento, tá? Nesse organograma que tem aí, essa bola com esses players ali, está focado no setor elétrico, mas eu queria destacar para vocês o lado esquerdo, né? Na verdade, o que acontece? A gente tem um conselho, que é o Conselho Nacional de Política Energética, é formado basicamente por entidades políticas, né?
né, são os governantes mesmo, e esse conselho, ele foi criado por um decreto e ele tem como missão, né, desenvolver a política energética e a matriz energética, né, publicar, né, e validar essa matriz e essa política energética. Para que eles consigam fazer isso, né, eles precisam de auxílio, né, de braços técnicos aí que deem subsídios para eles implementarem políticas, tanto energéticas quanto de todos os setores, mas focando na parte energética. Como braço, eles têm o Ministério de Minas e Energia, que faz a implementação dessa política, tá? E a empresa de pesquisa energética, que é a entidade hoje que é responsável pelos estudos de planejamento da expansão. E a expansão tanto na área de energia elétrica, na transmissão, geração, como também nos demais segmentos, tá? Então, nós vamos focar aí nessas duas entidades, nos estudos realizados por essas duas entidades e os resultados que vieram aí dos estudos deles, tá? Entrando aí já no planejamento energético, né? Quando a gente fala de planejamento energético, a gente precisa necessariamente adotar aí algumas premissas, tá? Para a realização desses estudos, porque normalmente são estudos de médio e longo prazo, em que existem as incertezas que a gente tem, né, tanto em nível de social quanto econômico, são grandes. Então, precisa se adotar algumas premissas, tá, para a realização desses estudos. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas delas, tá? Falando aí do objetivo principal do planejamento energético, a realização desses estudos, como eu falei, as pesquisas para nortear aí o desenvolvimento do setor energético, tá? E garantir com isso uma prestação eficiente do serviço público, tá? Não só na área de energia elétrica, mas também toda a área energética, tá? Então, o objetivo principal desses estudos é subsidiar o governo para a implementação de políticas públicas eficazes e eficientes para garantir o crescimento. Para isso, a gente tem algumas premissas, são adotadas algumas premissas. A primeira delas é que precisa garantir o bem-estar social, né? Hoje ninguém vive mais sem energia elétrica, sem telecomunicações, sem, enfim, sem toda esses recursos que a gente tem à nossa mão. Então, tem que garantir o bem-estar social, a primeira delas. Eu coloquei aqui as principais, tem outras, tá? Mas são as mais importantes. Tem que garantir o interesse coletivo, ou seja, esses resultados, eles não podem beneficiar nenhuma parte em específico, tem que ter o interesse coletivo envolvido, nem nenhum indivíduo, né? E o desenvolvimento sustentável, porque não tem como você falar de planejamento energético sem colocar uma premissa de que precisa ser sustentável, tá? Os pilares do planejamento energético, o que a gente tem hoje, né? O que é levado em consideração na hora de fazer os estudos? As metodologias, para isso existe uma comissão, que é a CEPAMP, uma comissão permanente que para análise de metodologia, né, e os programas computacionais que são usados nesses estudos, para garantir isonomia, né, garantir também a competição de tecnologia, garantir que estão sendo adotadas as melhores práticas nacionais e internacionais, considerando também as variáveis de meio ambiente, social, relação de consumo, como que está hoje as relações de consumo entre fornecedor e consumidor. Tá? Então, o primeiro pilar é a metodologia, como que é feita, quais são as premissas e as metodologias utilizadas. Elas têm que ser iguais para todas as entidades envolvidas. Tá? O outro pilar, né, é o planejamento de curto prazo, tá? Que o planejamento de curto e médio prazo, né, que o principal produto, né, que é publicado pela empresa de pesquisa energética junto com o Ministério, é o Plano Decenal, o PDE, ou seja, são os estudos com horizonte de até 10 anos. Tá? Esses estudos eles visam garantir a segurança energética e a disponibilidade dos recursos diversos nesse horizonte, e também olhar para os custos e benefícios aí das medidas políticas públicas, tá?
A gente vai falar um pouco do resultado desses estudos de médio prazo, focados na área de petróleo e derivados, tá? Eu vou dar uma breve passada pela área de energia elétrica, mas vou focar mais na área de petróleo e derivados, e também o planejamento de longo prazo, que aí o principal produto é o Plano Nacional de Energia, né, o PNE. Hoje o PDE, ele é o PDE até 2030, né? Nós estamos em 2021. Esse estudo ele devia ter sido publicado no ano passado, mas devido aí à pandemia sofreu um atraso. E o PNE está no horizonte de 2050, tá? E o PNE, ele tem uma incerteza maior, né? Por conta do horizonte também ser maior. Então, ele procura fazer uma antecipação aí das inovações, dos eventos de mudança social, de forma a garantir a expansão da oferta de energia. Tá? Passando aí para os produtos de análise de médio prazo, ou seja, do PDE da área de petróleo, existem 5 subprodutos aí que são divulgados pela EPE, que são relatórios, né, são estudos, né, finais, publicados pela EPE, que tem 5 subprodutos principais: o zoneamento nacional de recursos de óleo e gás, os estudos de expansão da malha de transporte dutoviário, o boletim de conjuntura da indústria de petróleo, a análise de conjuntura dos biocombustíveis e o cenário de oferta de etanol. Esses são os 5 principais produtos da análise de médio prazo para a área de petróleo e derivados, tá? Nós não vamos entrar no detalhe de cada um, é só para mostrar algumas coisas gerais para vocês, até porque senão a gente ia precisar de um tempo maior, né, para esmiuçar isso aí. E o produto quando a gente fala de longo prazo, né, que é o PNE, existem etapas aí de estratégia energética de longo prazo que são seguidas, né? A primeira etapa é o desenho da estratégia, ou seja, são definidos os conjuntos e recomendações das diretrizes a serem seguidas, né? Que o instrumento é o PNE, como eu falei para vocês. Além disso, é feito um acompanhamento da implementação da estratégia. Esse relatório, o PNE, ele tem um plano de ação, né, anexo a ele, ou seja, ele recomenda para diversos segmentos as ações que eles entendem que devem ser implementadas para que ele seja cumprido. E o monitoramento dessa estratégia é feito de forma contínua para ver se é necessário fazer alguma alteração ou alguma melhoria ou algum redirecionamento dessa estratégia, tá? Lembrando que, como é uma análise de longo prazo, né, esse documento, o PNE, ele é uma referência para as políticas públicas, ele não é nada taxativo, nem conclusivo totalmente, tanto é que ele precisa ser revisto de tempos em tempos. O PDE, que é o de médio prazo, ele é publicado anualmente pela empresa de pesquisa energética. Então, todo ano ele publica um horizonte de 10 anos à frente, né? E o PNE é de 20 em 20 anos, tá? Então, não sei se ficou alguma dúvida sobre essa questão das premissas e do objetivo do planejamento, como que é feito, quem são os participantes, ou eu posso continuar? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu vou entrar agora mais na matriz, né, nos números, a gente vai falar um pouco sobre os números, dar uma ideia para vocês de como está a matriz hoje. Então, vou dar seguimento, qualquer coisa vocês interrompem, tá? Então, entrando aí já na matriz, como que hoje está dividido, né, a matriz energética no Brasil? Eu trouxe aqui dados que foram retirados do PEN, do ONS, que é um relatório de planejamento energético de curto prazo, tá? Então, os dados mais atuais são de 2019, não foram publicados ainda os dados de 2020. E a gente vê que em 2019 a maioria, 63% mais ou menos, é de energia hidráulica ainda, né? Até 2024 vai ter uma ligeira diminuição aí na hidroeletricidade e um aumento até considerável de eólica, térmica e solar, tá?
Ainda assim, vocês vão ver lá que lá no resultado do estudo de longo prazo, do PNE, vocês vão ver que a hidroeletricidade ela vai voltar a ser a maior parte da matriz, tá? A EPE indicou isso nos estudos e até para minha própria surpresa, porque eu ainda não havia analisado o PNE, somente o PDE. Então, a gente vê que tem uma queda ligeira até 2024, mas mais à frente vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho. As eólicas e as solares, elas vão ter um aumento, né, grande, que são as renováveis, e também vamos ver que isso traz alguns desafios principalmente para a operação do sistema elétrico, por conta aí de serem fontes intermitentes, né? Não são fontes em que a gente consegue estocar o insumo ou o combustível para poder, vamos dizer, despachar essa energia para o sistema, tá? Então, até 2024 a gente tem esse cenário aí. Falando um pouco sobre a renovável, né, na matriz, e em termos de Brasil e mundo. No mundo, os dados são de 2017, 86% da energia que é produzida ela é não renovável, tá? E aproximadamente 14% renovável. Tá? No Brasil, a gente tem praticamente meio a meio, né? A gente tem 54% não renovável e 46% renovável. Esses números, eles indicam não só a parte de energia elétrica, como eu já falei para vocês, mas também todo o consumo de energia no país, tá? E a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil é colaborador, não é membro, está em torno aí de 89%, são diversos países, são 30 países que fazem parte dessa organização. Então, os dados dessa organização giram em torno de 89% de não renovável, tá? A gente teve um aumento aí, como vocês podem ver no outro gráfico, de 41% para 46% de energia renovável no Brasil, até 2018, né, o último dado de 2018. Continuando na matriz, eu separei aqui por fonte, né, de energia. Então, teve aí uma queda de mais ou menos uns 11 pontos percentuais na produção de petróleo e derivados, desde 2000 até 2019, e um aumento também aí do consumo de gás natural e produtos da cana, principalmente devido à ascensão dos biocombustíveis e da biomassa, tá? São dados também até 2019, e embora a gente tenha aí uma queda na produção de petróleo, né, de petróleo e derivados, vocês vão ver que a produção ela tende a aumentar, né, e para exportação, mais focada para exportação, para autossuficiência e para exportação também, tá? Por segmento, a gente teve aí uma queda na indústria, né, puxada aí pela indústria de cimento, principalmente, e um aumento também nas áreas de transportes e do setor energético como um todo. Está impulsionado aí principalmente pela produção do petróleo e do etanol, e o consumo, né, para esses dados aí em percentual é feito em milhões de TEP, né, tonelada equivalente de petróleo, tá? Então, por segmento, a gente teve essa queda aí na indústria e um aumento nos transportes e na área energética, no setor energético. Um outro indicador para a gente finalizar aí a parte da matriz energética que eu achei interessante trazer para vocês é o indicador que a gente chama de ODEX, que é o indicador de eficiência de consumo. Isso também é levado em consideração nos estudos, porque a gente está cada vez mais eficiente no uso da energia, né? Então, ele nada mais é do que um índice de aproveitamento da energia, né? Quanto mais qual é o produto útil da energia, né? Quanto que eu consigo, do que eu consumo, aproveitar dessa energia. Então, a gente teve aí uma queda, né, do consumo de energia, né? Apesar do gráfico ser de queda, a queda significa uma melhora, né? Ou seja, uma eficiência maior energética. Então, está puxado pelo setor residencial, que foi o melhor aproveitamento. A gente pode atribuir aí a melhora dos equipamentos, dos eletrodomésticos estão mais eficientes, estão consumindo menos, né?
E, no geral, no Brasil, a gente ficou 14% mais eficiente desde 2006 desde 2005 até 2019. Então, a gente vê que teve uma queda no consumo de energia proveniente da eficiência energética de consumo. Tá? Então, assim, em visão geral, né, em números gerais, a matriz ela é hoje basicamente hidráulica, né? A gente teve aí uma movimentação de alguns segmentos, mas hoje ainda é majoritariamente hidráulica. O Brasil acho que nunca vai deixar de ser, o estudo vai mostrar que vai aumentar por conta da abundância de recurso que a gente tem aqui, mas a gente tem também alguns entraves aí que são justos, né? São justificados, né? Que é a questão ambiental, a questão social, para construir grandes usinas, né? Mas falando no geral, ainda é majoritariamente hidrelétrica, tá? As perspectivas futuras de atendimento à demanda, a gente vai entrar agora no resultado dos estudos mesmo, o que a EPE indicou como sendo perspectiva futura, tá? Então, dentro desses estudos de médio prazo, que é o PDE, existem módulos, né? Esses estudos são publicados em módulos, que são relatórios dependendo do segmento. Então, tem a parte de eficiência, demanda, de transmissão, de demanda de eletricidade, que é mais a parte da distribuição de energia, biocombustíveis, e a gente vai focar aqui nos estudos de médio prazo na oferta de derivados do petróleo, tá? Eu acho que foram resultados bem interessantes para mostrar para vocês. Para falar sobre isso, a gente vai falar sobre algumas premissas também que foram adotadas. Vocês devem conhecer bem, né, essa parte aí, até mais do que eu, mas foram adotadas algumas premissas, tanto na produção, quanto no preço, e outras que eu vou mostrar para vocês aí. Falando de produção e preço, foi considerado aí que haverá, né, um aumento na produção de petróleo de atuais 3 milhões de barris por dia para aproximadamente 5,2 milhões de barris por dia até 2030, tá? E na questão do preço, um aumento também do preço do barril do petróleo de 40 tá? De 40 dólares por barril para 80 dólares o barril, tá? Então, esses números, a EPE, ela chega nesses números com pesquisas, tá? E existem N variáveis que ela coloca nos modelos computacionais deles lá, mas eles adotaram essas premissas para a realização dos estudos e divulgação dos resultados. Outras premissas também diversificada por subproduto, né, por derivado. Então, aí a gente vê que teve aí, com exceção da nafta e da gasolina, todos os outros derivados, subprodutos, eles tiveram um aumento também, terão um aumento até 2030, tá? Resultado desses estudos. Tá? Então, essa é a segunda premissa. A terceira premissa fala sobre investimentos no setor, ou seja, os estudos eles só serão confirmados se as 18 refinarias de petróleo que estão autorizadas para elas entrarem em operação, tá? E aumentar aí a capacidade para 2,3 milhões de barris por dia. Tá? Essa distribuição das refinarias, tá? No Brasil, as que estão autorizadas. Então, a premissa é que todas essas refinarias estejam em operação para que aumente a capacidade aí de produção de petróleo no horizonte até 2030, tá? Então, adotadas essas premissas aí, a gente chegou em um resultado que é um resultado bem interessante, que a produção ela vai aumentar, né, de petróleo, ela vai quase que dobrar até 2030, embora o consumo, né, a gente veja que a matriz ela esteja cada vez mais de renovável, tá? E aí a gente vai chegar à conclusão de que o Brasil ele vai se consolidar como um grande exportador de petróleo, né, mundial, ao longo dos próximos 10 anos. Se vocês repararem esse gráfico, ele não tem o ano de 2020,
O ano de 2020 ele foi expurgado da análise, né, por conta da pandemia. São como eu falei, incertezas, né, que não tem como você colocar isso numa variável modelo computacional, então ele foi expurgado, o ano de 2020, e a gente também consegue ver que a queda nas importações, haverá queda nas importações e um aumento significativo na exportação de petróleo e derivados, tá? O processamento nas refinarias aumenta também um pouco, e a gente está tendendo a se tornar autossuficiente aí nesse horizonte, a partir do horizonte de 2030. Falando um pouco aí sobre subprodutos, né, a gente vê aí que trouxe para vocês um panorama geral, e a gente vê que tem aí havendo a retomada gradual da demanda, vai refletir na recuperação da produção de derivados de petróleo nas refinarias, tá? Está separado por subgrupo, mas a gente vê que existe aí uma tendência a aumento atrelada àqueles investimentos, aquelas premissas de operação das refinarias, tá? E já falando da parte de energia elétrica, né, o consumo de energia elétrica, a gente vê aí que a demanda e a oferta, ela vai, a partir de 2026, a demanda vai começar a superar a oferta de energia que a gente tem, tá? São resultados do estudo, né, no próximo decênio. Então, a partir daí, e aí é um pouco do meu trabalho também lá na Taesa, a gente identificar as oportunidades de crescimento, tanto no segmento de transmissão, que é onde eu atuo, quanto também nos demais segmentos, principalmente geração. As renováveis, elas estão, as fontes renováveis, né, eólica, principalmente solar, elas estão em ascensão. Porém, num país como o nosso, assim, que é de dimensão continental e que a gente tem um sistema que é todo interligado, é muito difícil a gente a gente se sustentar somente com as energias limpas, completamente, como a gente fala, né? E principalmente eólica e solar, que está em ascensão, porque elas são intermitentes. Então, para garantir o suprimento, eu preciso ter, no mínimo, uma variável estocástica, que a gente chama, né, que é a hidroeletricidade para acompanhar, tá? Senão a gente corre o risco de não ter o suprimento de energia atendido, né? Então, vocês veem aí que tem um aumento da demanda até 2030, isso gera, né, as recomendações do estudo para investimento nos setores, tá? A Covid também é interessante colocar que a Covid ela postergou aí, esses estudos do ano passado, os estudos do decênio que foram publicados no ano passado, eles indicavam que a partir de 2024 a gente já teria essa superação da demanda. Porém, a pandemia fez com que isso fosse arrastado para 2026, né? Um ano de pandemia arrastou em 2 anos aí a necessidade do aumento da oferta de energia, tá? A gente ainda não saiu da pandemia, né, mas os dados foram considerados por um ano da pandemia, tá? Então, a partir de 2026, teremos aí déficit de oferta de energia. Isso gera aí para a área de energia elétrica especificamente, investimentos aí em geração e transmissão, principalmente através dos leilões de energia, né? Então, são leilões com um horizonte de 3 e 5 anos, que a gente chama de A-3 e A-5. Eles são feitos através de concorrência. A ANEEL, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, publica os editais e que todas as empresas habilitadas podem concorrer. Deve funcionar também assim na área de petróleo, com algumas especificidades. Então, para que possa haver o investimento, todo investimento é feito o modelo hoje é através da concorrência de leilão, tá? Em geração e transmissão. Está previsto aí um incremento de 37 bilhões de investimento só na área de transmissão, tá? E na área de geração, a partir de 2026 também, investimentos no setor. Tem algumas outras dificuldades, a transmissão ela é mais estática, a geração, por conta das fontes serem diversas,
Tem algumas dificuldades que eu vou colocar para vocês aqui também no final, que são os desafios, mas já dá para ter ideia aí do teor de investimentos que a gente precisa no setor elétrico para garantir o suprimento de energia elétrica, tá? Já para os estudos de longo prazo, que tem como produto aí o PNE, as principais variáveis são as perspectivas macroeconômicas, né? Como são as variáveis de longo prazo, o que eles consideram? Eles consideram as perspectivas macroeconômicas, né? Como que o país tende a estar no horizonte do estudo, a disponibilidade dos recursos, o que a gente tem hoje de recurso no Brasil, né? Recursos exploráveis, né? As incertezas regulatórias, tá? Que a gente, obviamente, olhando para frente, isso precisa ser ajustado para que seja garantido, né, que os investimentos e que o resultado dos estudos eles se confirmem. Então, a gente tem uma incerteza regulatória hoje no Brasil e também desenvolvimento de tecnologia. Então, com toda essa, com esses ingredientes aí, precisa ser feito um equilíbrio entre os riscos e as incertezas e a garantia do suprimento, né? Porque a gente também não pode falar em garantia a qualquer custo ou sob qualquer circunstância, né? Então, o Plano Nacional, ele considera tudo isso para divulgar seus resultados. E entrando aí de forma mais, até de curiosidade, né, dos resultados desses estudos, na parte da variável social, né, aumento da população, a gente vê aí que vem crescendo a população brasileira, assim como no mundo, né, a maior parte dos países. Obviamente, países de primeiro mundo têm aí ou uma constância ou um decréscimo, mas no Brasil especificamente vem aumentando desde 2015, tá? Uma taxa média de 0,3% ao ano, e tem uma tendência de decréscimo a partir de 2040 na população brasileira. Isso afeta diretamente aí o consumo, né, de energia, e consumo e produção também. Tá? Em compensação, a gente vê que tem um aumento no número de habitantes, uma diminuição no número de habitantes por domicílio. Isso aumenta o número de domicílios, né? A gente vê que hoje as pessoas estão morando mais sozinhas, né? Estão se desvencilhando aí do seio familiar, morando mais sozinho. Então, o aumento do número de habitações tende a aumentar, né? O número de habitações tende a aumentar. Mas o número populacional, que é o consumo em si, vai diminuir a partir de 2040. Tá? Um número maior de habitação, ela implica num consumo também, às vezes, maior, porque você, estando dentro de uma mesma residência, você divide recursos, né? E quando você mora sozinho, tem menos pessoas dentro da sua casa, você aumenta, né, o número de residências com consumo. Então, isso impacta diretamente aí as perspectivas futuras. Um outro dado que é interessante do estudo também é que, embora a gente fale de escassez de recurso, a gente vê que o resultado mostra o contrário, né? Que a gente está com sobra de recurso explorável, tá? A grande maioria é de biomassa e de petróleo, tá? Então, a gente tem aí, principalmente por conta das reservas de petróleo não exploradas, né? Elas foram estimadas e não foram exploradas, estão inexploradas ainda. E o potencial energético é muito maior do que a demanda total nossa. Porém, a gente precisa desenvolver ferramentas e recursos, ter recursos para explorar esses recursos, né? Ter tecnologia, enfim, tudo isso. Então, o recurso a gente tem, né? Precisa se ver aí como explorá-los da melhor maneira, tá? Então, a maioria biomassa, né? E até para minha surpresa também, esse resultado do estudo me surpreendeu nesse ponto, e petróleo, tá? Falando um pouco aí do resultado, a evolução da produção nacional de petróleo, ela vai aumentar. A EPE ela considera dois cenários, um cenário mais estagnado e um cenário mais
desafiador, tá? Então, num cenário desafiador, eles consideraram que teve uma manutenção do preço médio do barril nos últimos 5 anos, tá? Até 2050, e no cenário mais de estagnação, eles consideraram que haveria uma queda de 30% no valor do barril do petróleo até 2050. Independente disso, a gente vê que há um crescimento, tá? Um cenário tanto de estagnação quanto de expansão, e o Brasil vai se consolidar aí como um grande produtor e exportador de petróleo, tá? Falando sobre o consumo de energia elétrica, vai aumentar, né, no cenário de estagnação ou de desafio, né? Se for considerado o cenário mais desafiador aí, né, com o aumento do PIB de aproximadamente, aí eles colocaram de 2,8% ao ano. A gente tem um aumento de 3,5%, está diretamente atrelado o consumo de energia elétrica ao aumento do PIB, né? E pode ser até que aumente em 3,3 vezes o consumo até 2050, relativamente a 2015, tá? Então, a gente vê que realmente a energia elétrica não tem como ter nem estagnação e nem declínio, a não ser em casos de anos como o que a gente viveu agora, né, em 2020, de fatores que fogem aí ao controle e à previsibilidade, tá? Mas, no geral, o aumento do consumo de energia. E, como último resultado aí do plano PNE 50 anos, a 2050, desculpa, a gente tem aí a nova matriz prevista, tá? E aí a gente tem 2 gráficos importantes aí que eu acho que é interessante vocês terem, que é a capacidade instalada de energia hoje, em 2050, e o perfil de geração em 2050, tá? Falando sobre a capacidade instalada, 73%, como eu falei, seriam de hidrelétricas. A gente tem aí de gás natural, biomassa, solar, eólica, aumenta, né, a capacidade instalada, porém, o perfil da geração, porque a gente tem uma diferença entre a geração e a capacidade instalada. A capacidade instalada, ela envolve tudo, né? A geração de energia é só de energia elétrica, tá? Então, a gente vê aí num cenário estagnado, o consumo de energia ele não se altera de modo significativo até 2050, tá? Mas no cenário mais de desafiador, ele tem um crescimento. A matriz ela vai ser praticamente totalmente elétrica, a matriz elétrica vai ser totalmente renovável, desculpa, até 2050, tá? Ou seja, para a geração de energia elétrica não vai haver mais fontes não renováveis, né, de acordo aí com o resultado da EPE. Tem um crescimento também da potência instalada no sistema centralizado, tá, que ocorre aí a partir de forma concentrada até 2030, tá? Depois não tem mais esse aumento. E a matriz elétrica ela vai contribuir para a redução aí de emissão de gases de efeito estufa também até 2050, uma redução bem significativa, né? Por conta aí de termos quase que 100% da matriz com fontes de energia renovável, tá? Eu também não sabia dessa informação, né? Normalmente eu acompanho o plano de médio prazo, mas fiquei bem surpresa sabendo disso aí, que será 100% renovável, tá? E aí, os desafios, entrando na parte final do nosso papo, falando sobre os desafios são que a gente encontra, né, principalmente o governo e essas entidades encontram, são as questões chamadas questões transversais. São coisas que eles precisam estar sempre monitorando para rever esses estudos e propor soluções para que tudo seja integrado de uma forma a conseguir atingir esses resultados dos estudos, tá? Então, a gente pode falar aí de transição energética hoje, né, que a gente tem uma transição de uma matriz que contém energia não renovável
para uma matriz 100% renovável. Então, isso demanda infraestrutura de produção, transporte e a utilização desses energéticos, tá? Esses recursos energéticos. Mudança climática também, com ações de mitigação e adaptação, descarbonização, descentralização, que tem a ver com o fluxo de informações ser mais fluido entre as entidades e não ficar centralizado só em entidades que tenham aquela informação, a informação ser mais fluida e mais acessível, vamos dizer assim. O próprio comportamento do consumidor, né, que ele vem alterando, vem mudando aí ao longo dos anos, e é muito difícil você prever, num horizonte de até 30 anos, como que vai estar o comportamento, né? Então, as mudanças, elas são muito rápidas, né? De tecnologia, de perfil do consumidor. Então, é muito difícil você prever isso. Então, isso entra como um desafio no ambiente dos estudos, tá? Porque são variáveis que você não consegue ter uma previsibilidade boa, você precisa adotar premissas com base em pesquisas. Também aí a parte da digitalização da produção e do uso de energia está cada vez mais digital, né? E é uma variável que também é desafiadora aí, ou seja, toda a cadeia de produção e consumo de energia, ela vai ser, de alguma forma, modernizada, digitalizada. A economia do compartilhamento, que é um comportamento social também que está sendo levado em consideração, precisa ser levado em consideração, né? Os indivíduos estão cada vez mais compartilhando recursos, né, não só individualmente, como as entidades também, né, as empresas e as entidades, nos programas sociais, programas de meio ambiente. Então, o compartilhamento de recurso, tem que ser considerado. Tá? Os investimentos de P&D, né, em todas as áreas, então precisa ter aí investimento em programas de P&D e a garantia da efetividade, não só o desenvolvimento da ferramenta de P&D, mas também a implantação dela e a eficácia dela. A gente também acompanha bastante isso lá na Taesa. A gente precisa investir um determinado montante da nossa receita em P&D, e agora a ANEEL está exigindo a efetividade está abrindo uma audiência pública, na verdade, para publicar um normativo sobre isso, de garantia da efetividade dos projetos de P&D. E, além disso, a integração energética dos países da América do Sul, né? Isso é um desejo, isso é não só um desejo, mas como uma necessidade daqui a um tempo, só que tem alguns entraves aí, que são riscos regulatórios, né? Você conseguir integrar os interesses comuns aí de todos os países, e também desenvolver infraestrutura nessa interligação, porque não é somente você conseguir projetar ou integrar esses interesses, é ter a viabilidade de implementar isso, né? Principalmente na região do norte do país ali, em que você tem áreas ambientais muito grandes, então é muito difícil você conseguir implementar essas questões, né? Então, são os principais desafios aí que tanto os órgãos que fazem os estudos quanto o governo vão enfrentar aí nos próximos 30 anos, tá? E para as conclusões aí, o que a gente conseguiu tirar de principais conclusões dos estudos da EP e do Ministério, para a área de petróleo e derivados, né, precisa ter um estímulo aos novos investimentos, tá, na expansão do parque de refino e em infraestrutura de logística dos derivados, tá, sempre buscando aí a segurança no abastecimento nacional. E também que o Brasil vai se consolidar como exportador de petróleo e vai continuar importando, né, importador de derivados desse petróleo, então vai ser exportador de petróleo bruto e importador dos derivados, tá? Já para o setor energético, né, a gente tem uma tendência da matriz renovável, né, de energia limpa. Isso traz desafios à operação do sistema, como eu falei para vocês, porque são fontes não controláveis, né? A gente não tem, por exemplo, como prever se vai quanto vai ventar, ou se vai ventar em algum lugar, a incidência solar nas placas, né, nas fotovoltaicas, ela depende de uma área muito grande para você implantar, e o rendimento, né, ou seja, o aproveitamento dessa área em termos de energia útil, ela é muito pequena.
tá? Então, esse é um desafio. E um desafio também no horizonte do PNE, que é de administrar os recursos que a gente tem, né? Os recursos, a abundância de recursos que a gente tem, considerando aqueles fatores transicionais que eu falei para vocês, né? É uma era em que tudo está acontecendo muito rápido, né? E é um desafio conseguir prever, ter uma previsibilidade de como vai ser o comportamento social e também do avanço tecnológico daqui a um tempo, né? A gente, olhando para trás aí nos últimos 10 anos, a gente não consegue nem imaginar onde a gente chegaria 10 anos depois, imagina 30 anos, né? Então, essas são as principais conclusões, tá, que eu trouxe para vocês aí dos estudos. Os estudos são muito mais amplos do que o que eu falei para vocês aqui. Eu vou disponibilizar para vocês o material, se vocês tiverem curiosidade de olhar a perspectiva até mesmo de mercado, enfim, de pesquisa. Mas eu trouxe os principais aí que eu achei que seriam mais interessantes da gente conversar, tá? Bom, até já estou aí passando um pouquinho do meu tempo. Obrigada. Meus contatos estão aí. Se vocês quiserem mandar alguma questão adicional, alguma pergunta, se eu não responder agora, quiserem mandar alguma dúvida, eu fico à disposição. Cris, se quiser abrir para as perguntas, se tiverem. Estava com um probleminha aqui no meu. Vocês estão me escutando bem? Dá para escutar? Não? Sim, professora, estamos escutando. Eu te ouço. Estão me escutando? Sim. 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 Agora sim. Agora resolvi. Obrigada, Ellen. Gostei muito da tua apresentação. Você, além de falar do petróleo, deu um panorama geral, né? Eu acho super importante para a gente saber como o setor, né, de petróleo, gás, biocombustível, está inserido, né, como matriz energética. E para os alunos que estavam aqui assistindo também o seminário do professor Marcelo Simas, não sei se vocês viram que a correlação como elas se cruzam, né? Como elas se chocam com a informação quando ele falou da desverticalização, né, da Petrobras, e o Brasil se destacando como um grande produtor e exportador de petróleo. Que, na verdade, as empresas, né, não só a Petrobras, mas como a Shell, as empresas que operam no Brasil, elas têm que seguir as leis de maiores, né, as leis de... Eu acho que a Cristiane caiu. Eu caí, desculpa. Né, as empresas de petróleo, elas também têm que seguir as políticas nacionais e isso mostra, né, o alinhamento das empresas nos seus planos de negócio com a política nacional, como é tudo interligado, né? E a gente teve umas perguntinhas no chat. Eu vou ler para você. A primeira pergunta foi da Michele, né? Ela gostou muito do gráfico que você mostrou, que confirma que o Brasil ele tem quase 50% de energia renovável, mas, no entanto, que o Brasil ainda não conseguiu atingir a meta de sustentabilidade. E quais seriam os desafios que impedem o Brasil de atingir um protagonismo sustentável? Quais são os entraves existentes? Tá. Bom, o que eu consigo enxergar hoje, e aí eu posso falar um pouco sobre a experiência que eu tenho até na Taesa mesmo, né? O que a gente consegue ver ali de dificuldade na questão sustentável são realmente as políticas, né? As políticas públicas. Hoje a gente tem muita divergência, né, entre os ministérios, por exemplo, do meio ambiente, o Ministério de Minas e Energia. Eles precisam ter ações mais conjuntas, mais integradas, para garantir essa questão da sustentabilidade, né? Então, enquanto tirar o foco, eu acho que o foco tem que ser único, né? Não cada um ter o seu foco e garantir a sua parte
sua própria caixinha ali, né? Não ficar dentro da sua própria caixinha, tem que ter ações mais integradas. O que eu vejo de dificuldade é justamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, as questões de licenciamento ambiental para a área de transmissão, a gente tem leis diferentes que são contrárias, né? Então, você tem essa dificuldade de integrar as duas coisas e chegar num ponto ótimo, num ponto comum que atenda tanto ao meio ambiente quanto à necessidade de aumento aí de fornecimento de energia ou de transporte de energia. Então, eu acho que a maior dificuldade é integrar essas necessidades e essas políticas que são, muitas vezes, divergentes entre si, né? As questões transicionais, quando eu falei lá no final, integram um pouco dessa parte do risco regulatório também, né? Então, é importante que a EP indique, né, que as empresas de pesquisa e estudo indiquem essa necessidade para que os órgãos governamentais e os próprios políticos mesmo, eles consigam implementar políticas que atendam aí a necessidade de crescimento sustentável, tá? Na minha visão é isso. Pode ser que não esteja completa, mas o que eu consigo verificar dentro da minha experiência profissional é isso. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Ótimo. E a Michelena complementou ainda sobre esse planejamento energético sustentável, né? Ela colocou assim, ó, que pela projeção do PNE temos um potencial grande para o uso de biomassa, né? Mas o perfil de capacidade instalada e o perfil de geração em 2050, a contribuição da biomassa ela é pequena. Por que isso acontece, né? O que impede o Brasil de investir mais em biomassa? Também, na minha visão, é a questão primeiro, pesquisa e desenvolvimento nessa área, que eu acho que a gente sabe, né? A gente sabe que pesquisa no país, ela tem cada vez menos recursos ou menos interesse. Então, isso é um desafio muito grande, porque para você explorar um potencial de biomassa daquela ordem, você não tem jeito, você vai ter que investir em pesquisa, você vai ter que investir em tecnologia, tá? Então, no meu ponto, na minha visão, eu acho que não tem como a gente explorar esses recursos abundantes aí se não tiver investimento em pesquisa, tá? Principalmente interna, a gente é muito importador de tecnologia, né? E o Brasil tem uma capacidade muito grande, tanto profissional, intelectual, quanto de recurso, de desenvolver internamente, né? Falta aí o estímulo, que eu entendo, público, né, para isso, né? De direcionar verba e olhar com mais cuidado para isso, né? Monitorar de uma forma mais próxima os investimentos e as pesquisas, tá? Obrigada. Michelle agradeceu as suas respostas. Ela disse que agradeceu, adorou a apresentação. E a Yasmin fez uma pergunta aqui também. Se você podia explicar melhor como é que funcionam os leilões de energia. Aí entrou na minha alçada propriamente dita. Bom, como que funciona o leilão de energia, os leilões de transmissão, né? A EPE, ela realiza esses estudos no horizonte de 10 anos e ela publica um dos cadernos que eu falei para vocês, é o caderno do PET, que é o plano de expansão da transmissão. Então, através desse estudo, né, desse relatório final, ela indica ali onde que a gente vai precisar ter expansão na transmissão para garantir que eu consiga levar a geração, que a geração ela normalmente está muito longe dos centros de consumo, né? As usinas, elas estão onde tem o recurso, né? A eólica onde tem vento, a hidráulica onde tem reservatório, onde tem capacidade para isso. Então, para você garantir o suprimento, você precisa expandir a transmissão. Então, ela publica através desses estudos. Esses estudos levam em consideração todas essas variáveis que eu mostrei para vocês aí, né? De crescimento de demanda, de fator social e etc.
E a partir do resultado desses estudos, a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é delegada da União para isso, ela publica editais, normalmente 1 ou 2 editais por ano, para quem quiser concorrer para construir, operar e manter esses equipamentos de transmissão, essas linhas de transmissão no horizonte de 30 anos, que é o contrato de concessão. Normalmente ele é um contrato de 30 anos, renovável ou não, por período igual, tá? Então, uma vez publicados esses editais, as empresas, elas entram na concorrência, passam por uma fase de habilitação, entram na concorrência e ganha a empresa que ofertar construir aquele lote, né, aquele determinado lote, pela menor receita anual permitida, né? O que é a receita anual permitida? É quanto que a empresa vai receber pela prestação daquele serviço durante 30 anos. Então, quem disser que constrói aquele lote pela menor receita anual permitida, leva o lote. E aí, a partir daí, você tem um período, né? Você assina aquele contrato de concessão e você tem um período para construir aqueles ativos e operar e manter durante os 30 anos, tá? do contrato de concessão. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Não sei se tem alguma dúvida. Poderia falar, assim, tem muitas outras coisas envolvidas, né? Mas aí também é um papo para uma conversa só disso. Obrigada, Eri. Está todo mundo aqui elogiando no chat, falando que a apresentação foi excelente, Michelle, Ana Cristina, Ana Nayara. Obrigada por contribuir com a gente. Falou de um tema mais abrangente, no qual o petróleo está incluso, né? Petróleo, gás natural, né? Mostrou bastante o aumento do gás natural, né? Como fonte de energia, né? Renovável. E eu agradeço. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Cristiane, só para complementar o que você falou aí, é meio contraditório, né? A gente vê que o aumento da energia limpa, energia renovável, e também aumenta a produção de petróleo. Mas é que, na verdade, o petróleo vai ser redirecionado, né? Pelo que eu pude perceber, ele vai ser redirecionado. Então, aquele medo, aquela apreensão inicial de que o petróleo vai diminuir, vai acabar, não tem muito como, né? Só fazendo mais um comentário em relação à Alemanha, o caso da Alemanha, por exemplo, que resolveu acabar aí diminuir ou zerar a produção de energia nuclear, por fonte nuclear, e colocar uma matriz mais renovável, ela teve que recorrer agora às térmicas, porque é muito complicado você ter uma matriz que não tem uma variável estocástica. Senão você não garante o suprimento, elas são muito intermitentes. Muita gente me faz assim, a gente não pode ter só eólica, ter só solar. Primeiro porque para você ter um parque solar, você precisa de uma área muito grande para uma geração de energia que uma unidade geradora numa hidráulica geraria, né? Então, tem uma área grande e você precisa de uma energia que seja previsível, que eu consiga estocar. A água eu consigo estocar no reservatório, combustível eu consigo estocar, e é muito difícil você não ter essas fontes, né? Então, que seja pelo menos da hidroeletricidade, que é um combustível, vamos dizer, limpo, pelo menos. Então, é isso. A gente teve mais uma perguntinha aqui de última hora do Breno. Ele está agradecendo a apresentação e ele pergunta assim, na conclusão, né, que falou que o Brasil será exportador de petróleo e importador de derivados, né? Mas também diz que haverá expansão do Parque do Refino. Ele disse que ele ficou um pouco confuso. Então, na verdade, assim, a conclusão do estudo diz isso, que ele vai continuar sendo importador, no entanto, ele não vai aumentar a importação, ele vai continuar importando, e não vai haver aumento dessa importação, né? Pelo que eu entendi, não era isso. Então, as refinarias, o parque de refinaria precisa ter uma ampliação desse parque para que essa tendência de se manter ou de continuar importando esses derivados,
ela diminua, né? Então, essa incerteza do investimento no refino, porque pelo que eu entendi, do que eu estudei da área de vocês, né, da área de petróleo e derivados, é um pouco diferente. Na área de energia, isso já é muito consolidado, né? Já na área de petróleo, existem outras questões mais estratégicas até, governamentais, do que na área de energia elétrica. Então, é muito difícil você garantir esse investimento, porque envolve questões políticas, questões de privatização, de investimento privado e público, envolve outras questões. Então, eu entendo que o Brasil ele só vai parar de importar os derivados quando tiver essa questão mais consolidada do investimento em refino aqui dentro. Na minha visão. Eu vou dar uma complementada aqui, Breno, que eu acho que você está fazendo um link também com a apresentação do professor Marcelo, né? Pelo que eu entendo, a gente vai ter um aumento muito grande de produção, né? E vai ter o nosso consumo também de produtos derivados, né? Produtos derivados do refino, né? A gente vai ter uma exportação muito grande, mas além dessas vendas dessas refinarias para empresas estrangeiras que vão continuar aqui, elas vão ter obrigações de expansão, mas ainda o volume de exportação ele vai continuar sendo muito superior do que de importação. Eu entendo que como estratégia dessas reservas do pré-sal, o país ele quer aproveitar e quer exportar esse petróleo, ele quer dinheiro em caixa. Eu entendo que é essa a atual política, né? Então, eu entendi a confusão, mas é que um vai aumentar muito em relação ao outro. O mercado de refino ele vai aumentar, né? Como o professor Marcelo falou, vai ter as vendas, mas essas empresas também têm comprometimento de crescimento. Seria nesse sentido. De nada. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui, vou parar a gravação. Obrigada, Anne, pelas explicações, pela rica discussão. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todo mundo aí pela presença, pela participação. Fico à disposição aí de vocês. Se quiserem mais informações, conversar sobre as perspectivas aí, se for mais focada na minha área, melhor ainda, mas eu estou aberta aí a dúvidas e sugestões que vocês tiverem, tá?